Olá, esta é uma gravação da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Santa Teresa. Eu sou Elias de Paula, faço parte da equipe de professores da EBD. E nós estamos aqui na lição 7. Nós estamos estudando a revista Princípios em Busca de Deus. E a lição 7 é o dinheiro, a moeda do prazer cristão. Vamos orar nesse momento, vamos falar com Deus, pedindo a Ele a iluminação, o entendimento e que de forma particular o Senhor possa falar conosco através desta lição. Oremos. Pai de amor, nosso Deus, te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos concede e assim de que, ó Pai, possamos de Ti receber a porção da Tua palavra, o entendimento nesse estudo de escola bíblica dominical. Ó Pai, ilumina nossa mente, fala aos nossos corações e que nós possamos entender, ó Pai, o conceito de dinheiro, de modo que, ó Deus, ele não venha tomar o lugar do Senhor em nossas vidas. Assim oramos, pedindo também perdão pelas nossas faltas e pecados, no nome de Jesus. Amém. Dinheiro, a moeda do prazer cristão. Eu quero compartilhar com vocês, como base da lição de hoje, o texto bíblico, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 6. Eu não vou ler todos os versos, mas vou estar destacando alguns versos daquilo que seja o assunto que nós vamos estar tratando nesta oportunidade. Então, 1 Timóteo, capítulo 6. Vou estar lendo aqui, eu quero já ler no verso de número 9. 9 e depois nós vamos estar seguindo em outros versículos. E assim diz a palavra de Deus, então, o texto repetindo, base, é o 1 Timóteo, e todo o capítulo 6. Mas eu vou estar destacando aqui alguns versículos para que nós possamos dar início, então. Diz assim a palavra de Deus: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas, e submergem aos homens na perdição e ruína. Verso 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males e de cobiça. Alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Agora, vá até lá no verso 17. Vamos estar lendo agora, versos 17 a 19. Diz assim a palavra do Senhor, em 1 Timóteo 6, agora, verso de número 17. Manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Verso 18. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Deus assim abençoe a sua palavra dirigida aos nossos corações como base bíblica desta lição. E aí, o autor, nessa lição 7, ele já nos provoca acerca de que muitas coisas tendem a substituir Deus em nossas vidas. E dentre elas, o dinheiro. E eu faço aqui uma provocação de que o dinheiro, quando nós assim, ou buscamos mais do que Deus em nossas vidas, é uma tentativa de prazer fora da ação de Deus. Então, é uma tentativa de ser feliz.
Então eu preciso do dinheiro e daí então eu vou ser feliz. Como que Deus não tivesse parte nisso, a não ser que Ele possa então me dar dinheiro, mas a minha fonte de alegria e de prazer não vem de Deus, vem do dinheiro. E eu gostaria de ler alguns aspectos aqui interessantes que o autor nos deixa na lição dos motivos pelas quais nós queremos buscar prazer através do dinheiro. Diz aqui: eu preciso do dinheiro para ter segurança na vida. Preciso de dinheiro para ter alegria na vida. Preciso de dinheiro para sair aos melhores e conhecer melhores lugares. Preciso de dinheiro para comprar as melhores roupas. Preciso de dinheiro para impressionar pessoas. Preciso de dinheiro porque quero ser rico. Preciso de dinheiro para ter amigos. Preciso de dinheiro para deixar de ser infeliz. Preciso de dinheiro para deixar de ser frustrado. São tantas outras situações de que seja uma tentativa de buscar a felicidade fora de Deus, mas no dinheiro. Então, o dinheiro, quando eu busco o dinheiro, sem a interferência de Deus naquilo que seja a minha alegria, a minha fonte de alegria, eu estou buscando, estou tentando ser feliz. E o apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, ele fala que o ganho maior, diz aí no início, no verso de número 5, 4 e 6, fala da piedade, que Timóteo deveria buscar a piedade, a devoção, a comunhão, o relacionamento íntimo com Deus. Isso é um ganho para ele, porque diz lá, vamos voltar agora lá em 1 Timóteo capítulo 6, quero ler os versos de número 7 e o verso 8, que assim diz: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, o sustento com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Porque Paulo está dizendo o seguinte: se você ter aquilo que você possa ter, aquilo que possa te dar sustento, isso já é o maior contentamento. Mas Paulo está dizendo o seguinte, né, que nós não devemos, a palavra de Deus aqui, Timóteo, não devemos gastar toda a nossa energia na busca do dinheiro. E diz aqui, o texto, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ela nos leva a nos distanciarmos de Deus. Ela nos leva a nos distanciarmos dos propósitos de Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui, que a fonte do prazer, a fonte da alegria, está em Deus. Basta que tenhamos o suficiente para viver. E aí, o mundo, a pressão, né, da sociedade, de uma sociedade consumista, ela nos leva a querer mais e mais. E aí ficamos, né, sempre insatisfeitos, ficamos sempre frustrados, porque nós estamos diante de propagandas, né, de situações que nos leve a sempre estar frustrado por não ter aquilo, e isso nos leva a uma situação de distanciamento de Deus, de distanciamento das pessoas. E o lucro que muitas empresas, né, elas querem lucro, né? E tanto é que não sendo uma empresa de fins sem fins lucrativos, as empresas buscam lucro. E aqui fala na revista, né, das empresas, quando elas não fazem um bom investimento, elas têm um prejuízo. E aí, quando eu coloco naquilo que seja a nossa energia, e Paulo ele nos alerta, nosso tempo, o nosso investimento, ele está falando de tempo, exatamente isso. E recursos, de modo em que nós venhamos empregar para ter mais dinheiro. E aí, como nós podemos usar o nosso tempo que possa servir de momentos de refrigério com Deus, de prazer, de comunhão com a nossa família, com os nossos amigos. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus capítulo 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas
vos serão acrescentadas. E aí, até que ponto, faço uma pergunta, provocando você está tendo contentamento com o que você tem? Nós estamos passando aí por várias dificuldades nesse momento de pandemia, Covid-19, muita gente desempregada, muita gente com as suas empresas, né, em falência, em processo de falência, sem faturamento. Realmente é uma dificuldade tremenda, mas eu quero colocar que nós não dependemos de economia, nós não dependemos do mundo estar bem, para que nós estejamos bem ou alimentados ou supridos. A nossa provisão vem do Senhor. Nós dependemos dele, nós não dependemos se a economia estiver bem ou mal. Nós não dependemos do governo A ou governo B. Nós somos filhos do Senhor, do Deus Altíssimo. E Ele sabe do que precisamos. E a palavra de Deus nos diz que Ele supre todas as nossas necessidades. E aí, conforme eu falei anteriormente, nós vivemos numa sensação de uma falsa necessidade que o mercado imprime, o comércio imprime, e nós estamos sempre o quê? Angustiados por aquilo que nós não temos. E não ficamos, né, em contentamento por aquilo que Deus já nos concedeu. Quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo de número 13, versos 5 e 6. Vamos ver o que Deus tem para os nossos corações lá. Hebreus 13, versos 5 e 6, que diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Olha só que palavra maravilhosa do Senhor. Que nós não devemos estar buscando a avareza, o amor, a paixão, o empregar da energia pelo dinheiro. Mas nós devemos confiar que o Senhor não nos desamparará diante das circunstâncias da vida. Seja quais forem nós estejamos passando, o Senhor é o nosso sustentador. O que Deus quer, e aí vemos lá em 1 Timóteo, né, capítulo 6, de que nós não vamos levar nada. Tem muita gente que ganha dinheiro, mas vai ficar para os seus descendentes, né, e ao passar do tempo, muitas, né, pessoas lamentam, né, de tantas coisas tão simples que poderiam fazer, mas na busca do dinheiro deixaram de fazer. E hoje, no leito de dor, no fim da vida, né, a gente lembra da passagem, né, quando Salomão disse, né, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Então, até que ponto você lida com dinheiro? Até que ponto você esteja sofrendo com dinheiro? Até que ponto você entra nessa mentira de que o dinheiro é que vai te fazer feliz? É por você ter o dinheiro é que você de alguma maneira vai ter satisfação nessa vida. O amor ao dinheiro nos afasta de Deus. Eu quero dizer o seguinte: a nossa fonte de prazer e alegria não está no dinheiro. Eu quero colocar aqui para você algumas experiências minhas, né, nessa questão do dinheiro. Ou seja, uma experiência de oração. Porque eu ficava realmente triste por não ter aquilo. Não que eu quisesse ser rico, não que eu quisesse um carro zero, não que eu quisesse a melhor roupa, mas às vezes uma necessidade comum, né? Eu vou colocar uma aqui, da casa própria. E aí eu imaginava que eu deveria pedir a Deus dinheiro. Senhor, me dá dinheiro para comprar a casa própria. Me dá um dinheiro para comprar um carro. Me dá um dinheiro para viajar. Eu preciso de dinheiro, Senhor. E aí eu percebi que a oração não deveria ser assim. A oração deveria em que eu deveria mostrar a Ele, falar com Ele das minhas necessidades. Senhor, eu estou precisando de um carro. Senhor, eu estou precisando de uma casa própria. Senhor, eu estou querendo também me divertir, me relaxar. Eu quero viajar, eu quero conhecer lugares. E, Senhor, eu quero estudar. Senhor, eu quero fazer tal curso. E quando eu comecei a orar dessa maneira,
Deus realmente me reservou assim muitas alegrias e tem reservado até hoje, né? Tantas coisas pelas quais eu sonhava e Deus me concedeu, como viagem, né? A minha própria casa hoje, porque não pedi dinheiro a Deus, eu pedi que Ele pudesse suprir uma necessidade. Então eu quero colocar para você o seguinte: o dinheiro é uma ferramenta que Deus usa para te abençoar. Mas o dinheiro não pode se colocar no lugar de Deus. Deus pode usar para lhe dar dinheiro naquilo que seja o suprir da sua necessidade ou não, ou Ele pode te dar na mão. Quantos são os testemunhos de que alguém ganhou um carro? Quantos são os testemunhos de que alguém ganhou uma casa? Quantos são os testemunhos de que alguém ganhou uma viagem? Então Deus está pronto a nos abençoar. Mas se o nosso coração estiver no dinheiro, nós não temos como ter um bom relacionamento com Ele. Nós chamamos, né, a Bíblia mesmo fala, que o amor ao dinheiro, né, é o Deus do mamon. Então, até que ponto eu tenho me inclinado a esse Deus, né, com D minúsculo, de modo em que diante de Deus eu me entristeço, eu não me alegro na sua presença. Então, nós possamos entender que o dinheiro é a ferramenta que Deus pode usar ou não para nos conceder a realização dos nossos desejos, sonhos e prazeres. E o texto também nos fala, a lição, de que muita gente condena a desigualdade social, e que uns ganham mais, outros ganham menos. Mas nós, né, o próprio autor, ele nos fala de que, mesmo sendo contra as desigualdades sociais, em muitas situações nós queremos estar no topo, nós queremos ser diferentes, né, do outro, nós queremos ter mais do que o outro. E na prática, nós exercemos a desigualdade social. E aí a lição também nos leva a reportar lá em Atos capítulo 2 acerca da igreja primitiva, que ela tinha, tudo era comum, né? Todos deveriam ter a mesma satisfação, a mesma alegria. E também lá na Bíblia nós lemos que nós devemos orar e pedir a Deus, e quando nós não recebemos, é que nós estamos pedindo para os nossos próprios deleites, os nossos próprios prazeres, ou seja, prazeres egoístas, prazeres que, na realidade, a satisfação é só única para nós, ou seja, para o eu, e não para servir o outro, para abençoar o outro. Nesse momento também eu quero compartilhar aqui, interessante, uma experiência assim que nós tivemos com os nossos filhos. Eu achei interessante aqui lembrar de que quando eles eram pequenos, nós estávamos saindo para algum lugar, um lugar, né, interessante, mas só que nós não comunicávamos a eles a respeito. E eles perguntavam, pai, mãe, para onde nós vamos? Eu lembro que a minha esposa sempre dizia, olha, pode confiar que o lugar que você está indo é um lugar bom, é um lugar que você não vai se arrepender. E daí então eles tinham uma surpresa. E às vezes nós dissemos não para Deus, da nossa comunhão. E o que Deus quer dizendo para nós aqui nessa oportunidade é o seguinte, é que nós devemos nos alegrar nele, nós devemos segui-lo, nós devemos estar na sua presença, nós devemos estar buscando mais a ele, nessa palavra piedade, chama devoção, busca, mais contato com Deus, mais de conhecê-lo, de saber das suas verdades, dos seus mistérios, dos seus propósitos, daquilo que ele tem guardado para você. Deus quer que você o conheça. Nada aqui nessa vida pode nos dar a felicidade e o prazer. E aí, voltando ao tema, né, o dinheiro, a moeda do prazer cristão. Infelizmente, há muitos cristãos, né, que colocam diante de Deus o dinheiro entre uma rivalidade. Não há como servir a dois senhores. Nós temos que hoje escolher a quem nós devemos servir. Nós devemos escolher hoje a quem nós devemos honrar. E o dinheiro que nós temos também não nos pertence. Nós lemos lá
em Malaquias, capítulo 3, trazei, né, os dízimos à casa do Senhor. Nós retemos aquilo que é de Deus. O dinheiro que nós temos, ainda que possa ser pouco, que você possa achar pouco, não é seu, vem de Deus. E é para que nós venhamos o que? Administrar esse dinheiro. De modo em que possa, trazer a provisão para a nossa casa, mas também trazer também, por que não dizer, um certo conforto, uma tranquilidade dentro daquilo que nós venhamos ter um bom planejamento daquilo que o Senhor nos dá. E aí, o segredo, né, gente, por favor, não estou aqui querendo ser coach de dinheiro, aqui eu estou falando a palavra de Deus, naquilo que seja o nosso prazer, qual a nossa relação com o dinheiro diante de Deus. Mas a própria Bíblia nos fala do estado daquele que Deus deu, né, a palavra lá ali dos talentos, né, do que recebeu um enterrou, do que recebeu mais, né, produziu. Então o dinheiro ele é resultado de um planejamento, é resultado de uma gestão, é resultado de organização. Quem né, uma pessoa rica, na grande maioria, né, se não for fruto de roubo, de furto, nos fala de que nós temos assim experiências, se ele for contar, de como ele pôde produzir tamanho, quantidade de dinheiro, por conta de planejamento. Mas a questão o segredo da vida não é ser rico. O segredo da vida não é ser milionário. O segredo da vida não é ter o valor lá no banco. O segredo da vida é se alegrar em Deus. O segredo da vida é se relacionar com Deus. E tudo isso aqui dessa vida vai passar. Diz a palavra de Deus, o céu e a terra passarão. Nós precisamos entender que nós precisamos ajuntar tesouros no céu. E aí isso vai depender da nossa conduta, da nossa fé, da nossa comunhão com Deus. Enquanto nós não vencermos, não superarmos essa questão de que o dinheiro não é a fonte do prazer, nós não seremos felizes. A fonte da alegria, a fonte do prazer está no Senhor. Então, como que você se relaciona e você se dá como dinheiro? Não estou querendo aqui dizer que dinheiro seja pecado. Não, dinheiro não é pecado. Ter dinheiro não é pecado. Mas a questão do momento em que quando essa busca do dinheiro está afetando o seu relacionamento com Deus, está afetando o seu relacionamento com os seus familiares e amigos, isso já é um pecado. Eu fico triste, tá, em ver tantas pessoas que às vezes, pais e mães, por favor, não quero colocar carga aqui só para as mães, mas por uma vida de conforto, entregam seus filhos aos cuidados de outros. Eu quero dizer que essa criança, esse seu filho, essa sua filha, ela não está mais interessada do brinquedo, da roupa nova, mais do que a sua presença, mais do que a sua companhia. E às vezes nós ficamos, né, naquela de querer dar o melhor para os nossos filhos e achando que o dinheiro, o conforto, isso que vai proporcionar a felicidade deles. Não, é a qualidade do tempo. Aí, como eu falei, nós devemos investir, já falei anteriormente, em tempo de qualidade. Há tantos maridos que não tratam bem as suas esposas, mas que jogam na cara: olha, você tem do bom e do melhor. Eu quero dizer o seguinte, não é isso que a tua esposa quer. Por mais que a esposa goste de fazer compras, né, sair, se divertir, mas ela quer mais a sua atenção, ela quer mais a tua companhia, ela quer mais o teu respeito, ela quer mais o teu cuidado, ela quer mais a tua atenção, ela quer mais do teu amor. E nós achamos que o fato do dinheiro pode comprar tudo, pode solucionar tudo. Quantas são as crianças que vivem em uma boa escola, e que tem uma boa roupa, e de viagem, festas, mas que na realidade não são felizes. Que nós possamos, amados irmãos, entender de que nossa vida, do que temos, do que somos, do que seremos, vem do Senhor. Vem do Senhor. Não vem
do sistema financeiro, não vem daquele emprego, daquele trabalho, mas vem do Senhor. Eu quero outra situação que eu quero colocar aqui, é que nessa pandemia, né, eu dou aula presencial, meu trabalho, aula presencial, e eu fiquei sem aula, né, para ministrar, mas Deus me proporcionou surpresas. Eu sei que, né, para muitos tem sido uma dificuldade tremenda. Não tenho assim sobrando, por favor, ninguém me peça dinheiro emprestado, porque infelizmente não teria como ajudar. Mas o Senhor tem assim me trazido assim surpresas do seu sustento, do teu cuidado, do seu carinho, mesmo nesse tempo de pandemia, mesmo nesse tempo, né, tanta gente tem estado desempregado. Tempos atrás também, né, para quem vive aí no meio corporativo, que não seja um funcionário público ou que depende, né, do trabalho, uma empresa hoje está boa, amanhã ela não está em uma condição legal, e às vezes você está ganhando às vezes um valor interessante de salário, daqui a pouco você é demitido. Mas uma coisa que eu pude ver é que às vezes, né, das vezes que eu fiquei desempregado, foi esse momento assim muito interessante de situações de surpresa da parte de Deus, da provisão e do cuidado do Senhor. Eu quero orar por você nessa hora. A lição hoje é bem objetiva, não vou aqui estender, falar mais. Eu quero dizer para você o seguinte: a tua alegria vem do Senhor. Se você está triste, se você está cabisbaixo, se você está frustrado, se você está se sentindo uma pessoa azarada, se você está se sentindo um pobre coitado, está repreendido agora em nome de Jesus. Você tem um bem maior na sua vida. Você tem o Senhor Deus que cuida, guarda, protege você. E eu quero dizer o seguinte: não vai faltar recurso. Uma outra situação que lembrei agora foi quando o meu pai ficou doente, né? E também certa vez minha irmã ficou doente. Não tínhamos um plano de saúde para eles. Mas é interessante que mesmo no hospital público, tanto meu pai, minha mãe, né, mesmo hoje eles não estão conosco, mas eu pude observar que mesmo no atendimento público eles tiveram um cuidado assim interessante de um hospital particular, né, de um atendimento de um médico de ponta, mesmo pelo sistema SUS, né, e eu vi ali, pude observar o quanto Deus cuida dos seus, independente se você tem um plano de saúde. E Deus tem, de fato, né, querendo nos mostrar isso a cada dia. Então vamos parar de nos preocupar. Diz lá em Mateus capítulo 6, que nós não temos que andar ansiosos por coisa alguma. Que toda ansiedade sobre a sua vida por conta do dinheiro possa cair por terra agora em nome de Jesus. Nós possamos confiar. Eu quero dizer o seguinte, que também prosperidade não é pecado. Mas a prosperidade é resultado de trabalho, é resultado de dedicação. Mas não quer dizer também, pelo fato de que, poxa, eu me dediquei tanto quanto o outro, mas o outro está tendo mais do que eu. Não, nós não podemos andarmos cobiçando, olhando para o outro, olhando para o lado. Nós temos que olhar para Deus. Eu quero dizer para você que Deus seja assim exaltado, glorificado na tua vida pelas conquistas que você possa ter. Que você possa realmente ser uma pessoa próspera, mas não no sentido financeiro, mas próspero no sentido da felicidade. Haja prosperidade, de alegria na sua vida. Que você possa ser feliz com fusquinha, né, que não mais se fabrica hoje, né, mas dando aí um exemplo só de um carro que você acha que possa ser considerado inferior. Que você possa ser feliz com um carro importado. Que você possa viajar ou não ter condições de viajar. Mas que você possa, mais do que qualquer assim, de uma forma de contar vantagens. Não existe nenhuma maior vantagem, não existe maior vantagem do que estar na presença do Senhor. O maior lucro é a piedade. O maior lucro é a comunhão com Deus.
Eu quero orar para você. Eu quero orar por você também nessa hora. Se você está passando por alguma dificuldade, para que o Senhor possa suprir todas as necessidades, mas que o Senhor seja a fonte da tua alegria e de prazer, e que dinheiro algum possa competir com o nosso Deus. Deus é a nossa fonte, fonte de alegria e de felicidade. Oremos. Pai de amor, nosso Deus, nós te agradecemos por esta lição que, ó Pai, nos alerta do amor ao dinheiro. Senhor, nos liberta disso, Senhor. Nos liberta, Senhor, dessa ação que envolve o nosso coração, mente, a energia, e, ó Pai, e às vezes, Senhor, contra situações de brigas, de conflito dentro de casa, porque, Senhor, não prestamos atenção, não valorizamos, Senhor, o Senhor mais do que o dinheiro em nossas vidas, mais do que qualquer necessidade material em nossa vida. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ó Pai, que nós possamos entender que a fonte da felicidade e da alegria está no Senhor. Que nós não sejamos avarentos. Ó Pai, nós não sejamos, ó Pai, amantes, Senhor, do dinheiro. Mas nós possamos, ó Pai, entender que tudo vem do Senhor. Nesta hora eu quero pedir pelo meu irmão, pelo meu amigo, ó Pai, que esteja passando por uma dificuldade, Senhor, que agora, nesse momento, Senhor, que o Senhor possa provar do teu amor, do teu cuidado, da tua misericórdia. E o Senhor venha suprir, Senhor, essa necessidade do meu irmão e da minha irmã. E, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, o teu nome seja glorificado. Ó Pai, como é bom nos alegrarmos no Senhor, e como é bom esperarmos no Senhor. E quando tivermos, ó Pai, em abundância, nós também possamos, ó Pai, saber repartir. Saibamos, ó Pai, também olhar para o nosso irmão, nosso vizinho, e que também possamos te honrar, ó Pai, com as nossas fazendas, ó Pai, com aquilo que o Senhor nos concede, porque tudo que nós temos em mãos vem do Senhor. Que nós saibamos reconhecer, ó Pai, ó Deus, a tua bênção, ó Pai, na nossa entrega, na nossa oferta, também nos nossos dízimos. Assim oramos e assim agradecidos somos por essa lição. No nome do Senhor Jesus. Amém. Valeu, amigo. Valeu, irmão. Então, até a próxima lição. Um grande abraço. Deus te abençoe.